E aí, beleza? Pessoal, vamos lá. Vou começar apresentando todo mundo aqui que vai conversar hoje. Então, eu sou Vinícius Siviero, sou CEO da empresa Caveira das Vendas. Esse é o Rafael, que é o meu sócio, que está aqui com a gente também para falar conosco hoje. Eu trouxe hoje um cliente nosso, um dos nossos últimos clientes que a gente fechou nesse último mês aí, que vai falar um pouco sobre a operação dele também. E o Vitor. Vitor também está entrando nesse mundo de inteligência artificial e vai dar uma palhinha conosco hoje aí de novas tecnologias que a gente pretende colocar aí. E, na verdade, eu queria abrir esse conteúdo aqui dizendo um grande problema que as empresas passam hoje em dia, que não deixar o dinheiro, né, dentro do WhatsApp ali. Então, todo mundo aqui, a gente já conseguiu entender que 90% das vendas que acontecem hoje dentro do Brasil acontecem dentro do WhatsApp, e a gente é uma empresa voltada para um atendimento com inteligência artificial dentro do WhatsApp. E aí, começar com uma pergunta para o Rafael, que é meu sócio aí, né? O que ele acha aí de como que essas empresas perdem essas vendas dentro do WhatsApp aí. Como perdem as vendas? Isso aí é algo que a gente vê, né? É uma realidade, né? Não são só fatos. Que a gente passou por isso, né? Se a gente contar um pouco da nossa história, quando a gente começou como operação, que a gente vendia sistema de segurança, então a gente fazia tráfego pago pesado lá, na época a gente estava gastando acho que uns 15, 20 mil reais por mês ali, né? Sim. De tráfego pago, a gente fez números bem interessantes ali, a gente foi, acho que por uns 5 meses ali, a gente foi o escritório número 1 do Brasil ali, né? Em volume de vendas mesmo, mas foi um gargalo que começou a acontecer, que era justamente o atendimento, porque a gente tinha ali um grande volume ali de leads que caiu no WhatsApp, a gente chegou a ter 5 SDRs lá, a galera começava às 9 horas da manhã e até às 18 horas, mas como todo mundo sabe, né, um dos piores calcanhares de Aquiles de um empresário é o funcionário, é o ser humano. Então, galera que não ia trabalhar, outro ficava doente, né? Ou então tinha uma dor de barriga, ou tinha a hora do almoço, aqui todo mundo queria sair junto. E principalmente, acho que você tem uma experiência de tráfego pago, né, Vitor? Sim. Assim, o Vinícius é melhor do que eu nisso, mas pelo menos na nossa operação, cara, o horário das 20 horas até 1h30 da manhã é a hora que bombava de lead, e essa hora não tinha ninguém respondendo. Muitas vezes estava eu, Vinícius, até 2, 3 horas da manhã respondendo lá no WhatsApp da gente lá da loja lá para tentar resolver esse problema, mas a gente não conseguia. Então, foi quando a gente descobriu, a gente conheceu essa ferramenta, cara, e começou a mudar da água pro vinho tudo, assim. Na verdade, até contando para você, a gente começou essa empresa através de uma dor nossa. Então, a gente já fazia vendas, já captava leads ali, e a gente chegou num ponto onde a gente não conseguia atender todas essas pessoas, e a gente começou a aumentar o nosso investimento em tráfego pago, só que as nossas vendas não acompanhavam o nosso investimento. Então, ali, na verdade, a gente descobriu que o verdadeiro problema não está no tráfego pago. O verdadeiro problema está no que você faz depois do tráfego pago, que é a forma como você trata os leads, né? E a gente tentou resolver isso de diversas formas, né? A gente fez a primeira solução, que é a mais comum que todo mundo faz, que são contratar ali alguns SDRs ali, que vão poder filtrar esses leads para a gente e entregar algo mais mastigado. Mas a gente tentou algum tipo de estagiários, para colocar um estagiário de manhã, um estagiário de tarde, um estagiário de noite, ter um custo menor de pagamento ali com resultado maior. A gente não conseguiu sentir diferença também. A gente mesmo assim era um custo elevadíssimo que a gente tinha, né, cara? Era 5 pessoas ali simultâneas ali de salário, cara, é um absurdo. Fora o risco. 5 pessoas. Fora o risco, exatamente. Atendendo somente por 6 horas também, né? Exatamente. A gente colocou um agente de inteligência artificial, onde a gente consegue atender essas pessoas 24 horas e essa mudança de conversão, assim, ela foi brusca. Ele realmente consegue atender melhor do que uma pessoa ali, até porque ele vai levar um processo pré-definido do começo até o fim ali, treinado por você mesmo. Então, a gente costuma dizer que é o teu melhor funcionário 24 horas por dia. No caso seu, uma melhor funcionária, né? Exatamente. E como vocês dois se conheceram, assim, qual que é a ordem cronológica de como surgiu Caveira das Vendas? Vocês tinham alguma outra empresa? Boa, sim. Eu e o Rafael, a gente já se conhece de longa data e a gente já teve diversas empresas juntos.
E eu sempre fui focado nesse lado do digital, do online ou qualquer tipo de tecnologia. Inclusive, uma das primeiras empresas que a gente teve junto foi um e-commerce, a gente teve grande sucesso nisso, a gente seguiu carreira há mais de 10 anos com essa empresa. Até hoje essas empresas funcionam aí, até que o Rafael se tornou-se um master franqueado da Emive. Então, a Emive é uma empresa, a maior empresa de segurança patrimonial da América Latina, onde a gente vendeu ali um sistema de segurança, um sistema de segurança com câmera e alarme monitorado. E ele começou nessa empresa antes de mim, ele conseguiu ver uma grande oportunidade ali e ele me chamou para essa oportunidade. Falou: Vinícius, acho que tem alguma coisa aqui que é boa para você, eu estou conseguindo fazer um bom dinheiro aqui, estamos conseguindo fazer boas vendas. Pessoas que nós conhecíamos ali, que você também conhece, por exemplo, como o Felipe, também trabalhavam dentro da Emive. E eu, através do meu know-how do digital, eu consegui analisar, antes de entrar para essa franquia, de que existia uma grande fatia ali a ser pega dentro do digital, né? Ou seja, existiam poucas pessoas fazendo anúncio, poucas pessoas tão qualificadas fazendo anúncio. Então, eu percebi junto com o Rafael, que falei: Rafael, vamos entrar, estou dentro dessa, vamos dar esse skin in the game que a gente diz ali, e a gente vai conseguir captar muita gente pelo digital. E assim foi, a gente já tem 3 anos de história dentro da Emive, e através do tráfego digital, em um curto, que é uma característica do tráfego pago, né? Em um curto tempo eu consegui um alavancamento muito grande. Então, até consegui me manter ali, né, desses 3 anos ali, entre os top 3 de venda do Brasil, e sempre através desse tráfego pago. E como a gente sempre está querendo vender mais, né? Eu sempre fui um vendedor nato aqui, para todo mundo que está aqui, até você que me conhece há pouco tempo, mas vocês que me conhecem há mais Mas tempo. me vendeu, né? Já vendi para você, já vendi para ele, já devo ter vendido alguma coisa para ele também, mas como ter comprado dele. Eu sou muquirano, então. Sou um vendedor nato. A gente pensou em escalar essa operação da Emive que a gente tinha, né? Então, o que se fazia na época ali, o vendedor top Brasil, que vendia 30 contatos por mês, a gente já estava dobrando ou triplicando essa meta. E a ferramenta que a gente usou para poder fazer isso foi esses agentes de inteligência artificial, que foi onde a gente conseguiu ter uma virada de chave para poder investir mais no tráfego pago, ter um pouco mais de segurança. E processos, né, cara? E processos. Criar processos mesmo. Porque daí a operação se alavanca sozinha, né? Não tem jeito. Então, na verdade, a gente teve um processo mais eficiente, com menos funcionários e algo mais convertível e mais eficaz. E falando de tráfego pago, um dos grandes desafios era a questão humana. Agora a IA está solucionando esse problema com essa automatização 24 horas. Sim. Qual que você vê que agora é o grande desafio? Porque o tráfego pago tem mudado bastante, tanto em questão de custo, tanto com questão de conversão, estratégias que tem que ser adotadas nas redes sociais. O algoritmo tem mudado bastante. O que vocês têm sentido assim, nisso, que é o grande desafio agora pra frente? Esse ano foi realmente um ano de muita mudança no tráfego pago. O Meta aí colocou vários diferenciais e, de fato, ele vem usando aí uma tecnologia que a galera diz que é o Andrômeda, né? Que é uma inteligência artificial dentro do Meta. Então, todo mundo sempre fica meio sobrevoando quando fala sobre inteligência artificial. Parece que todo mundo sabe que a inteligência artificial está aí, só que as empresas não sabem como usar ela. Nesse caso, falando de tráfego pago, o Meta, na verdade, ele facilitou o uso para todo mundo. Então, vamos dizer que há 2 anos atrás eu tinha várias estratégias que eu conseguia usar ali dentro de uma campanha de iniciador de anúncios, fazendo 2 campanhas, 3 campanhas, ou clonando uma campanha, fazendo campanhas nichadas para tal tipo de público, segmentando o público, né? Isso era um bom gestor de tráfego ali, que poderia entender bastante a plataforma e fazer algumas estratégias que poderiam ter uma campanha maior. Mas que hoje em dia, na verdade, o que o Meta pede para você é que simplesmente você coloque aqueles diversos anúncios ali dentro da plataforma e ele, através da inteligência artificial, vai conseguir nichar automaticamente para você e mandar para esse público. Então, na verdade, todas essas mudanças que aconteceram agora, por mais que sejam conta disso, pessoas dizem que são ruins ou que são boas, para mim, elas foram ótimas e o próprio Meta hoje já consegue te dizer o que é bom ou o que é ruim, né? Até falando de profissões aí, essa profissão de gestor de tráfego, ela também pode estar meio que no fim, porque o próprio Meta agora
tá facilitando isso. Então, até já falei isso sobre você, porque você tem outras pessoas externas que fazem campanha para você, mas que eu acho que realmente, na verdade, o que você deveria fazer é você mesmo poder fazer a sua campanha. Assim como existem diversos aplicativos ali que você acha que, vou criar um site, é uma loucura, não consigo criar um site. Então, atualmente, hoje, você consegue criar um site, talvez dentro dessa conversa que a gente está tendo aqui, se tivesse uma pessoa aqui, poderia criar um site profissional e completo aqui para você. Então, que através da inteligência artificial, qualquer um hoje é capaz de criar uma campanha e ter os dados daquela campanha ali, uma campanha eficaz e uma campanha profissional, né? Então, que até essa profissão de gestor de tráfego, ela é meio duvidosa para clientes, quando eu faço essa pergunta para clientes, né? Você tem alguma pessoa cuidando do seu tráfego pago? Agora não. Ah, tem uma agência. Quanto que você paga? Então, será que tá legal isso para você ou não? Que essa agência está acompanhando? Porque o pessoal sempre fica... A preocupação principal de quem faz um tráfego pago é conseguir um lead qualificado, né? Não, esse lead está ruim, esse lead está bom, eu quero um lead qualificado. Mas que acho que a melhor forma de poder qualificar seu lead é, de fato, deixar com que o Meta trabalhe com as ferramentas dele e não que você tenha que segmentar, né? Então, eu tenho um público bom aqui. Eu segmentei para um nicho pequeno de pessoas. Eu acho que, atualmente, com as ferramentas novas do Meta, através, na verdade, de não achômetro, né, mas a base de testes, eu acredito que deixar o Meta trabalhar por você é a melhor coisa que você pode fazer através de um tráfego pago, e o que, na verdade, é muito bom, porque ficou muito mais fácil para todo mundo. Então, qualquer pessoa que tem um computador na internet pode fazer uma campanha aí. E vai ficar eficaz. Cada vez mais, né, cara? A gente está passando de pegar os últimos, acho que 20 anos aí de existência da sociedade, o que vem acontecendo é uma coisa absurda, né? E se a gente pegar os últimos 3 anos ainda, a alavancagem, né, da tecnologia eu acho que ano que vem, pro outro ano, cara, vai vir coisas ainda que a gente... Até a nossa empresa, cara, daqui a um pouco já não vai mais ser necessário também. Porque a tecnologia tá muito avançada, né? Daqui a pouco você é bem isso, vai ter um aplicativo que é super fácil, eficiente, que você em 1 minuto lá você vai fazer tudo que você quer. Sim. A experiência que eu tive com vocês, basicamente, eu estaria ainda, nesse momento, estruturando a minha empresa. Uhum. Eu já tinha... Em novembro, eu tinha esse sonho de iniciar com essa empresa de consórcio, de ter uma venda ativa. Foi passando o tempo e eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, poxa, eu tô com esse sonho, não tô trazendo isso para dinheiro, né? Uhum. E eu ia precisar contratar pessoas. Então, eu ia ter que contratar sempre uma dupla, né? Um SDR e um closer. Sim. Com o formato que eu tenho hoje, eu tenho um parceiro que ele já tem uma plataforma. E quando ele me explicou que funciona isso, ele colocou da seguinte forma: o Google, enfim, essas grandes plataformas que recebem esse impulsionamento, eles dão os leads para as pessoas que mais gastam. Aí eu pensei, poxa, eu sou pequeno. Na hora já me filiei a eles, né? Uhum. Zero experiência de tráfego. Sim. Quando vocês me trouxeram essa ferramenta, eu encurtei. Porque eu não precisei contratar SDR, o closer está sendo eu. Perfeito. E agora a gente está colocando a campanha com vocês. Então, basicamente, um projeto que não teria saído não estaria funcionando igual está funcionando hoje, só funcionou por conta da IA. E aí, corta, eu marcando reunião, o meu parceiro, o Gabriel, que trabalha comigo, que inclusive ele está idealizando tudo isso comigo, graças a vocês, ele está desempenhando um papel absurdo que já ganhou parte da empresa. Hoje ele é meu sócio, né? Que eu descobri, eu não vou conseguir sem ele, né? Então, nós dois estamos testando tudo. A IA está marcando mais reuniões do que nós, humanos, porque... só para você entender um pouquinho. Hoje eu tenho um hub de negócios, tá? Então, eu tenho N produtos. Porém, o produto a ser impulsionado seria o consórcio. Então, porque é um produto de venda apelativa, algo mais direto, emocional. Sim. E trabalhando com todos esses produtos, eu tenho que ligar para vários clientes, falar de várias coisas. Então, às vezes, eu pegava os leads do consórcio, ligava, dava uma atenção, sei lá, vou fazer a parte da manhã. Cara, de tarde eu nem lembrava que eu tinha... Sim. E a IA faz isso. Né? Ela tá lá, basicamente, pentelhando o cliente até o cliente responder. E, cara, para mim foi um divisor de águas, porque não teria saído do papel a minha empresa.
Perfeito. Algum consórcio específico, consórcio geral de imóveis? Cara, a gente tá filiado à Embracon, mas dentro da plataforma tem outras várias empresas, mas o que a gente costuma falar, né? Tem consórcios que têm taxas menores, consórcios que têm taxas maiores, porém a Embracon contempla. Então, um cliente satisfeito que ele vai me indicar, eu vou vender um outro consórcio. Que passa confiança, né? Não tem jeito. Não só confiança, né? Por exemplo, semana passada eu contemplei 3 cartas de um mesmo cliente, no mesmo grupo. Sim. Entendeu? E assim, cara, quem faz isso? Quem acompanha o cliente desse formato? Então, assim, basicamente, cara, todo consórcio que eu contemplo, eu ligo muito feliz pro meu cliente, porque eu sei, esse cara vai me recomendar. Então, eu fico muito feliz porque eu sei que aquilo vai virar uma recomendação quentíssima. Né? Porque o que eu vendo, eu comprovo com base nas contemplações. Sim. E é assim com todos os outros produtos do meu hub. E usando a inteligência de vocês, né? Tô deixando vocês malucos. A gente já tá estamos indo para a terceira, né? Então a gente tem a Kelly, que atende consórcio, a Rafa, que atende investimentos, e agora a gente tem que achar outro nome para a gente colocar plano de saúde, que também tem no meu hub. Perfeito. Né? E aí seguros de vida também. Sim. O que eu vi, a minha empresa, ela saiu de um sonho de consórcio para um hub de negócios. Porque eu já tinha todos os produtos, só que com a inteligência artificial eu consigo trazer a parte do investimento e fazer o que é o gargalo da maioria das empresas, cara, que é qual? Cliente. Se eu tenho cliente para fornecer para o meu possível advisor, o cara que vai estar lá falando do meu produto, da minha empresa, do que seja, eu já saio na frente de 80% do mercado. Porque todo esse mercado de investimento, ação, o cara tem que correr atrás. E chega uma hora, cara, você vira um chato. Vocês devem saber muito bem. Amigos nossos pessoais, que os caras estão cansados. A gente acha uma empresa nova, a gente chama o cara de novo. E é chato. Né? Porque pra gente, a gente vive isso. Agora, o nosso amigo, eles são pentelhados o tempo todo. Todas as vezes que a gente tem algo novo, né, para mostrar. Então, eu acho que esse formato da gente buscar os leads fora, cara, a gente sai na frente assim violentamente. Para captar vendedores é muito bom, porque a gente consegue trazer um cara bom, né? A comissão que a gente daria pro SDR vai 100% pro closer. Ou seja, a gente consegue trazer pessoas, né, de um QI maior. O salário fica... O salário maior. O salário fica de caixa para a empresa. Fica mais atraente. Esse SDR que ganharia... Eu não estou deixando de caixa da empresa, não. Eu estou dando 100% para os vendedores. Porque assim, é um comum acordo, né? Sim. Por mais que a IA ela custou, mas é algo que eu estou trazendo como um plus para a minha empresa e para o meu hub de negócios. Então agora fica fácil eu atrair algo. Né? Eu atrair uma empresa grande, uma marca grande, tipo assim, eu tenho um hub assim, assim, assado, é esse formato que eu trago, eu consigo fazer impulsionamento e aí eu trago o cliente. Então, ou seja, o meu vendedor ele nunca vai ficar parado na mesa, cara, ele vai estar sempre ligando para alguém. Perfeito. Na verdade, é isso que a gente zela muito também, por manter sempre alguma lista de contatos viva ali também. Então, criar um ecossistema dentro do teu próprio WhatsApp ali. E que, de fato, quem investe em tráfego pago e não tem um bom atendimento, está rasgando o seu dinheiro dentro do tráfego pago. E a maioria das pessoas acha que o primeiro erro está no tráfego pago, mas, na verdade, o erro não está no tráfego pago. O erro está no que acontece depois do que você faz o tráfego, depois que você recebe esse lead. Então, até pegando a tua operação aqui, a operação dele funciona basicamente, né, de tal forma. Ele faz um tráfego pago ali para vender o produto dele, ele trazia essas pessoas para dentro de uma landing page, onde essa landing page qualificava as pessoas ali, ele recebia um lead ali, acho que de forma manual ou no papel, e esses leads eram passados para os vendedores, né? E isso cria um grande gap de atendimento, né? Tem-se uma pesquisa de número que 70% das pessoas que não são atendidas na hora, elas fecham o Instagram, o WhatsApp, onde elas receberam o anúncio, e fecham com algum concorrente seu. A atenção está muito mais limitada. Exatamente. Cara, desculpa te cortar, mas eu lembro que o Rodrigo falou que a conversão deles lá nessa operação era de 1%, cara. Sim. Na operação toda, né? Porque lá são 55 empresas, se eu não me engano, né? Que fazem parte... Eles têm, acho que 120 empresas do embaixo grupo do lá. guarda-chuva deles. Eu sou uma delas. Cara, 1% de conversão pela conversão humana. Cara, se a gente pegar que a IA vai converter 2%, que eu acho que eu chuto que seja um valor maior, cara.
né? O Rodrigo me mandou uma lista que eu fiquei assustado, cara. São 29 mil leads desde dezembro. É muito Isso, legal, são muitas coisas. Que não foram aproveitados. E provavelmente muitos eram desqualificados. Agora com a IA da própria Meta, conseguindo qualificar muito melhor os leads e tendo um atendimento 24 horas, a conversão de 1%, não me surpreende se for para 10%. Exatamente, cara. Pô, se a gente fazer uma conta de padaria aqui, o ticket médio deve ser o quê lá? 350 mil a carta lá? Cara, sabe o que é engraçado? Tem empresas que o ticket é 350 e empresas que o ticket é 800. Basicamente, eles procuram... Eu não sei como é que eles fazem, até mesmo porque eu não faço isso, mas tem essa diferença de ticket médio, mas deve ser um impulsionamento mesmo. Mas bota aí uns 350. Vamos botar, cara, sei lá, 200 leads por dia, ele falou que recebiam, né, em média? Isso. Vezes 20, vezes 1%. A gente está falando de 40 conversões mês aí. Vezes 350 mil, cara, já são 14 milhões. Na mesa. Se isso dobrar para 2%, que eu também concordo com você, não sei se 10%, mas vamos falar que 6%, cara. Cara, é um absurdo, né? A gente tá falando de 84 milhões, cara, de faturamento. Quanto que é a média de comissionamento aí? 2%? 2,5%? Cara, depende da empresa. Porque o que acontece? Como a gente está dando tudo pro closer, a comissão dele obviamente vai ser menor, Sim. Né? Agora, quando ele fecha lá com ele, né? Tipo, contato dele, força dele. Mas do Rodrigo mesmo. Vamos falar que seja 1%? Cara, eu acho que é 1%. O meu combinado com ele é quando eu dou o lead, a gente paga 1%. Cara, 1% a gente tá falando de 840 pau, cara. Ele vai subir de 140 para quase 1 milhão por mês. É muita coisa, cara. Então, aproveitando esse gancho, vou explicar para ele a nossa ferramenta. Ele não conhece a nossa ferramenta ainda. Então, basicamente, resumindo o que a gente disse aqui, a gente entende que você está tentando vender um produto pela internet, através do tráfego pago, e normalmente, a pessoa que faz isso tem um gargalo de atendimento. A gente entra com um agente de inteligência artificial que vai trabalhar dentro do seu WhatsApp por que a gente fala que ele vai converter de 1%, ele vai sair até para 10%. Já é natural de que se você responder todas as pessoas na mesma hora, sem ter nenhum delay, você já vai converter mais. Né? Então, responder as pessoas 24 horas por dia vai te dar uma conversão de 40% a mais. Se você não faz follow-up, faz um tráfego pago e não faz um follow-up, você já está fora do jogo, na verdade. Então, a junção de fazer um atendimento automático com um processo de vendas pré-definido, junto com um follow-up assertivo e um disparo em massa, tá? Quando a gente fala de disparo em massa, ele falou aqui para você que você tem quantos contatos mais ou menos ali? Cara, eu tô com 29 pra gente testar. 29 mil contatos pra gente poder testar ativa. agora. Então, você deu até um arrepio agora, o tanto de valor que você vai conseguir falar, né? Porque você imagina você poder ativar 29 mil contatos de uma vez só. Que seja 1%. Exatamente. Nossa, que seja 1%. E você ter um braço para você poder responder essas pessoas. Porque assim, humanamente você não vai conseguir ligar para 29 mil pessoas e nem mandar mensagem no WhatsApp para 29 mil pessoas. Junto com uma ferramenta de IA que vai te auxiliar dentro do seu negócio, você consegue fazer uma ativação de lista de 29 mil pessoas de uma vez, ter um braço para responder essas pessoas, e aí você imagina na conversão de 1 a 3% de uma lista fria, o quanto isso vai gerar de valor para você. Então, o que acontece na maioria das empresas hoje, quem faz tráfego pago não tem um bom atendimento, um CRM, uma plataforma boa, é que eles têm listas e listas de contatos ali que eles já pagaram por esses contatos, mas que eles não conseguem fazer o dinheiro. Então, tem muita reunião que eu vou fazer com algum empresário e pergunto, você tem alguma lista? Tem. Onde está essa lista? Está aqui na gaveta. Bom, então, na verdade, o dinheiro da pessoa, do seu dinheiro, está dentro dessa gaveta, não está no tráfego que você está fazendo para conseguir mais pessoas, né? E sabe o que é um vício do mercado? Quando chega um vendedor novo ou um SDR novo, eles dão essas listas para vai lá e testa. Isso. Porque aí você pega um capital cheio de energia, com muita vontade e fala, vai lá, bicho. Pra queimar numa mostra lista mostra que você é bom. Exatamente. A gente fazia muito isso, né, cara? A gente fazia muito isso. Aprender. No mercado que você vai trabalhar com essa questão de recomendação, os nossos contatos mais próximos, né, que é o famoso público X, a gente começa com os nossos amigos, que tecnicamente são as pessoas que a gente pode errar. Sim. Né? Que a gente está iniciando ali o processo, né? de entender um pouquinho, de quebrar as primeiras objeções. Então, são essas pessoas. E aí o pessoal usava essas listas frias para fazer o teste na pessoa. E pode falar uma coisa? O Rodrigo antes, ele não soltava campanha de sábado e domingo.
Cara, a quantidade de reunião que a gente tem na Sábado, segunda-feira. muito bom. Muito Porque bom. tá todo mundo lá. E você bloqueia algo. Tá todo mundo trabalhando durante a semana. Aí você, sábado e domingo, não faz o impulsionado. Aí na segunda-feira, cara, você tá basicamente com o cara que te chamou na sexta. E com o final de semana, Eu acho que o horário mais quente do tráfego pago é de domingo, das 6 até as 11. Eu não sei que horas, porque eu não peguei quem faz isso é o Gabriel. Cada tipo de produto também, né? Eu sou 100% vendas, eu não tô nem aí. Quem fala com eles é o Gabriel. Aí o que acontece? Segunda-feira passada, tinham 12 reuniões que a IA marcou. As nossas segundas costumavam ter 2, 3 reuniões. Cara, é surreal isso. Essa segunda-feira aqui foi igual, mesma coisa. Então, assim, cara, a gente perdia muito tempo sábado e domingo. Sim. E se a gente não bloqueasse também... Essa IA também fez eu trabalhar de sábado e domingo, cara, que isso. Ela tá Pô, agendando mandou sábado e 3 domingo reuniões também. pro sábado e uma pro domingo. Eu falei, não, de sábado e domingo eu me recuso a Tem que trabalhar. pôr limites para ela. Exatamente. Na verdade, o melhor problema que a gente quer ver nos nossos clientes é esse problema. É ele dizer que está com alguma reunião a mais ou que está sobrando reunião. Ou igual o Gabriel falou comigo, pô, Vini, eu tinha uma reunião com você agora, mas a IA acabou de marcar uma reunião, né? E talvez pra gente, pra mim e pro Rafael, a gente já tá acostumado a isso, né? E é difícil a gente conscientizar as outras pessoas, mas nesse exato momento aqui, a gente deve estar falando aqui, a gente fala com de média de 300 a 350 pessoas por dia e ter a confiança de que essas pessoas, que a gente está pagando por essas pessoas, estão chegando no nosso WhatsApp, estão sendo respondidas na hora, estão tendo as dúvidas esclarecidas e estão tendo as reuniões agendadas ou reagendadas ou remarcadas. Então, você ter a confiança de que você vai poder estar fazendo alguma coisa sem ser uma tarefa repetitiva no WhatsApp para você poder agendar o seu cliente é muito bom. Mas que, ainda assim, 60% das empresas, né, pequenas e médias empresas, ainda é o proprietário que responde o WhatsApp, porque o WhatsApp é a principal fonte de renda dessa pessoa. Então, ele é obrigado a fazer essa função que ele não deveria fazer, porque ele consegue trazer o dinheiro dele ali e não tem a confiança de passar isso para outra pessoa. Ou acaba caindo naquela situação de empresas ali que ficam muito tempo sem responder, gastam muito com tráfego pago, não convertem essa venda, e aí dizem que tráfego pago não funciona, ou que estão gastando muito dinheiro, ou que é uma coisa ruim. Então, na verdade, a nossa plataforma faz uma junção dessas soluções ali. Um bom tráfego pago, junto com um bom atendimento, junto com um bom follow-up e um bom remarketing. A somatória de todos esses ingredientes é que a gente consegue fazer um bom bolo. E sempre com base nisso, usando a inteligência artificial. Inclusive, para quem usa CRM, né? Você já tinha um CRM lá, você já deve ter usado algum CRM atualmente onde você trabalha. A gente tem um grande diferencial dentro do nosso CRM, que é um agente de inteligência artificial que trabalha específico para o seu CRM. Então, eu ia falar antigamente, mas na verdade é atualmente, né? Atualmente, várias plataformas de CRM dependem de alimentações, de informações que você tem que alimentar para ela. Então, se você tem uma equipe comercial, você precisa que esse vendedor diga se ele foi nessa reunião, se ele não foi, quanto tempo essa reunião demorou, ou qual foi o resultado dessa reunião e dar uma positiva ou uma negativa para que se movimentem aqueles leads, né, aqueles clientes em cada parte do seu funil de venda. Hoje a gente criou um agente de inteligência artificial que trabalha dentro do teu funil de vendas. Então, ele vai ler as conversas do seu WhatsApp ali e ele propriamente, através das regras que você deu para ele, vai conseguir identificar em cada parte do seu funil de vendas está esse funil, tá esse cliente. O que vai fazer com que você faça um follow-up, né? Mandar uma mensagem depois dessa pessoa, muito mais assertiva, né? É muito diferente você mandar uma mensagem para uma pessoa que não te respondeu nenhuma mensagem ou mandar uma pessoa que te respondeu 5 mensagens já e já está prestes a fazer o agendamento ou uma compra ali, né? Então... Fora o controle, né, cara? Você lembra quando a gente usava aquele aplicativo do Rafa lá? Como que era o nome daquele aplicativo? O Bix, aquela plataforma. Nossa, cara. Eram que os vendedores, os caras não faziam a movimentação dos cards, os caras não colocavam... Você quer organizar alguma coisa, mas você acaba desorganizando. Cara, foi Era um Trello da vida? Meu, cara, a ferramenta do cara era legal. Se você munisse ela. Se você, obviamente, fizesse o que deveria ser feito. Agora, cara, como você vai falar para um vendedor que tá na rua, cachorro louco, o cara vai parar lá para ticar se ele se visitou, por que o cara não fechou? O cara quer que se exploda, cara. O cara só vai embora, entendeu? Inclusive, o nome da nossa empresa é Caveira das Vendas, porque a gente, por mais que tá ligado no digital, a gente não gosta a gente não apoia nada instagramável, algum site bom, ou alguma imagem bem feita, ou algum criativo muito bonito. Na verdade,
verdade, o que a gente é focado em coisas que dão resultado, que vão trazer resultado financeiro para dentro da empresa. Então, a gente entende que o vendedor... ganhar dinheiro, ao final das contas, o que o empresário quer, botar dinheiro no bolso, gastar pouco, exatamente. O vendedor é para vender, o vendedor não é para fazer cobrança, o vendedor não é para fazer qualquer tipo de coisa, a não ser uma prospecção e uma venda. Então, a gente desenvolve essa ferramenta para que o vendedor possa ficar mais livre para poder fazer o que efetivamente vai trazer o dinheiro para o bolso, que é a venda, né? E eu vou te falar, eu fui criado em vendas também. Quando eu comecei na empresa... Você tá na Klabin, é isso? Na Klabin, isso. Não, eles que não me ouçam agora. Aí você corta isso. Eu tô aqui, na verdade, porque eu aprendi a usar a inteligência artificial para otimizar meu trabalho. Quando eu comecei na empresa, basicamente me fizeram... O meu treinamento foi uma lista de mais de 100 clientes com leads frios que não estavam comprando. Falaram, se vira, vamos voltar a converter. Uma empresa B2B conversava diretamente com os donos da empresa, pequenos e médios empreendedores, empresários, né? Industriais. E eu fui fazendo essas ligações, era ligação o dia inteiro, ligação. Ainda não tinha o carro da empresa, não estava na venda assim, raiz de ir no cliente para depois fazer toda essa prospecção, fazer todo esse processo da venda. Mas converti, vamos falar, fiquei 1 ano no telefone ligando com os caras. Consegui reativar uma carteira fria de clientes para 20 clientes. Tudo isso só com as ligações. E só que o processo era o processo inteiro das vendas, da parte desde a prospecção, desde a parte da venda em si, desde a parte do follow-up. Se você não faz nenhuma dessas partes bem, se você vende e não faz um follow-up, você pede recorrência. Você está ferrado. A receita da empresa vai pro... Tá fora do jogo, Fora do jogo. Se não faz um pós-venda, você também vai perder pra caramba, porque não tem jeito. Exatamente. O pós-venda com questão de qualidade, assistência técnica, a parte operacional. E na minha empresa, existe muitos gargalos nessa questão das áreas de apoio. O vendedor, que nem você falou, o cara tem que estar na rua, o cara tem que estar focado em venda, o cara tem que estar focado em receita. Ele não tem que ficar preocupado com se alguém liga do crédito, falar foi bloqueado o crédito, o caminhão não apareceu, acaba desvirtuando o papel do vendedor, que é vender, e acaba burocratizando e fazendo com que o vendedor atue numa área mais administrativa. Sim. Com a IA, eu estou aqui hoje justamente por isso. Antes eu fazia tudo. Eu participava, tinha que estar no cliente, tinha que estar vendendo. Eu ficava o dia inteiro respondendo e-mail à noite, depois porque não dava tempo, respondendo WhatsApp, assim, de vários clientes que estavam me chamando e eu não tinha tempo para responder. E foi bem aquilo que você falou. As empresas têm acesso à ferramenta de inteligência artificial, mas não sabem como usar. É aquela famosa história. São overdoses de informação, overdoses de novas tecnologias, overdoses de tudo. E a pessoa precisa ser guiada para saber qual é a ferramenta que ela tem que utilizar, como focar nessa ferramenta e como ela pode ter o retorno esperado. Então, eu vou investir na minha ferramenta por quê? Qual que vai ser o meu retorno? Tem que ser baseado em números, tem que ser baseado em resultados, tem que ser baseado em experiência. Assim. Então, o Vini ter trazido um cliente para falar sobre isso, já traz credibilidade para quem estiver vendo. Porque você não vai comprar um produto, que nem vocês falaram. O tráfego pago antes era jogar para uma landing page, o cara tinha que ler a landing page, ser convencido e acaba perdendo conversão. E aquilo até funcionava. Até funcionava, mas a porcentagem de conversão era muito baixa. Sim, poucas pessoas anunciando, uma concorrência agora muito grande. Todo mundo já se conscientizou de que tem que fazer um tráfego pago, já está se conscientizando de que tem que usar algum tipo de ferramenta de inteligência artificial, mas fica todo mundo sobrevoando ainda, sem saber de fato como usar. Ninguém sabe fazer, né, cara? Acho que é o que você está falando, acho que cara, é tanta informação, tanta coisa que a gente tem hoje, porque o que diferencia mesmo um profissional do outro é quem tem ali habilidade. Cara, o ChatGPT, quando chegou. Sim. Beleza, o ChatGPT, mas a galera usando como se fosse um Google ali só. Cara, amigo. O ChatGPT, se você souber extrair dele as informações, cara, ele faz tudo pra você. Pois cara. as pessoas não usam nem 1% da não capacidade. usam 1%. É por isso que os profissionais que de fato se aprofundam na tecnologia ali, cara, e começam a entender como usar ela como uma ferramenta mesmo ali pro dia a dia, cara, é o que por isso que vai acabar o cara que faz tráfego pago. Porque é isso, o cara se o cara quiser buscar informação, ele sozinho aprende a fazer tráfego pago, não precisa mais de ninguém. Mas é muito confuso você também buscar essa informação, sendo que você coloca no chat GPT, precisa de uma ferramenta para tal coisa. Tá, todo mundo vai fazer uma propaganda boa do seu negócio.
você não vai saber se aquela ferramenta vai de fato. É um e, desafio. a gente está administrando, Sim. vendendo, correndo atrás, pagando conta, contratando gente. Então, assim, a gente não consegue entender qual que vai, de fato, servir para a gente. Quando eu fechei o sistema de vocês, eu fechei porque o Felipe falou, ó, resolve. Né? O Felipe veio, antes de você me apresentar o sistema, para mim eu já estava comprado, que eu falei, ele vai resolver um problema. E se os caras foram top 3, top 10, sei lá, da Emiv, que é uma empresa que eu sei que é difícil, processo seletivo, você se mantém no topo, e vocês usavam isso, eu falei, cara, é exatamente isso que eu preciso. Sim. Porque de fato, eu não teria... Mas você sabe, cara, quando a gente começou a usar essa ferramenta, falando nisso aí, é o que ele falou, cara, é teste mesmo, é você e descobrir um negócio novo ali, cara, e começar, nossa, o que é isso, como é que funciona, olha que foi justamente isso, a gente não sabia o que era também, cara. E nem pensava em comercializar o produto. Nada, Era pra vocês, né? O meu primeiro contato com um agente de inteligência artificial pelo WhatsApp aconteceu da seguinte forma, eu estava em casa... E eu estava vendendo muito Emiv, eu já tinha ganhado 2 premiações internacionais, eu estava em top 1. Todo dia meu telefone ligava, o que você está fazendo? Você é o Vinícius, você está vendendo legal, o que você está fazendo? Como você faz esse tráfego pago? Então, todo mundo me conheceu ali como... me disseram ali que eu era o cara do tráfego pago. Mas, na verdade, o segredo não era o tráfego pago. Na verdade, era o que eu fazia pós-tráfego pago, né? E eu cheguei em casa uma hora e meus filhos falaram pra mim, papai, hoje você vai sair com celular ou sem celular? Porque quando eu saía com celular, eu ficava o tempo inteiro respondendo mensagem no celular, porque é mais difícil do que você chegar em primeiro é você se manter em primeiro. Então eu tava sempre ali, vocês terem uma noção, acho que só você sabe disso, mas eu colocava o meu celular para despertar na madrugada, para mim poder acordar e responder os leads que tinham me chamado ali na madrugada, antes que eles recebessem uma mensagem do concorrente e fecharam com o concorrente, não comigo, né? E diversas pessoas também, assim, com pós-venda, né? Então, como a gente vendia um sistema de câmeras com alarme e monitoramento, tinha muito problema de, a minha câmera não tá funcionando, Vinícius. A minha câmera caiu na internet. Eu cheguei num ponto não, de verdade mesmo, eu falei assim, ó, eu vou sair. Mesmo sendo bem remunerado, ganhando comissão alta, ganhando premiação. Vou morar na praia, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar respondendo esse mesmo tipo de pergunta. E aí me passou-se um funil ali na internet, onde, inteligência artificial aqui, era meio novo, né? 3 anos atrás ainda não era igual à velocidade que foi hoje. Falei, no mínimo que eu posso fazer é me munir de conhecimento e ver o que é isso. E aí eu coloquei essa inteligência artificial, era um agente básico ali, um template pronto, onde eu preenchi e aquilo começou a responder todas as perguntas do meu WhatsApp, mesmo as perguntas que eu respondia, perguntas repetitivas, com todo mundo na hora. Sua câmera não está funcionando? A luz está azul ou está vermelha? A luz está azul. Legal que a luz está azul. Pode mandar uma foto para mim? A pessoa mandava uma foto. Consegui ver a foto da câmera aqui. Realmente, sua internet está funcionando? Você já fez esse teste? Então, assim, eu comecei a livrar... Cara, eu praticamente voltei a trabalhar na Emiv por conta disso, porque eu não ia aguentar responder aquele número, o número de pós-venda que eu fazia, não ia aguentar o número de vendas que eu estava fazendo, tá? E a gente tentou contratar SDR, a gente contratou uma secretária, 2 secretárias, né? E nada foi tão eficaz quanto depois que a gente contratou esses novos funcionários, que a gente disse que são, novos agentes. Eu lembro dos valores, cara. Se não me engano, acho que pagou R$14,90, não foi aquela primeira? Sim, a primeira IA que eu comprei, eu paguei R$14,90. Daí a gente usou, funcionou, lógico, minimamente ali, mas a gente viu que precisava de mais. Daí já foi para uma plataforma de 8. Eu liguei na hora pro Rafael, falei, Rafael, tô com uma coisa, eu descobri algo aqui que é incrível. Então, e na verdade, a maioria das reações dos clientes é essa. Inclusive, você teve uma reação parecida com essa. Exatamente. No 2º ou 3º dia, você disse, tá muito bom, tá funcionando bem. O próprio Diogo, que era o gestor de tráfego da empresa que você estava lá, falou, a conversão aqui, que tinham se falado em 3%, está em 40%. Se continuar assim, vai ser muito bom. Então, assim como quando você vai usar o ChatGPT e pergunta alguma resposta básica para ele, normalmente a reação de pessoas que nunca usaram é se surpreender com o nível de complexidade de respostas que ela dá. E os clientes que nós temos também a mesma reação é essa. Depois, logo nas primeiras horas de implementação, a pessoa já começa a usar e se surpreender com o nível de complexidade de respostas que ela dá. E na verdade, até eu mesmo hoje, né, como um vendedor ali, caveira mesmo, e vendo alguma conversa acontecer, eu mesmo falo, acho que eu vou entrar nessa conversa aqui, porque, nossa, essa pessoa quer muito comprar.
mas eu espero um pouco. E quando a IA responde, ela responde melhor do que eu. Eu falo, nossa, ainda bem que eu não entrei na conversa, porque ela sabe exatamente seguir o processo, ela não vai pular nenhuma etapa do processo, ela não tem nenhum sentimento, né? O Rafael sabe, né? A emoção. Eu sempre fui um cara que cedia muito desconto, né? Então, com a IA atendendo para mim, eu não sei do mais desconto, porque eu dei um comando para ela que a gente não, direto, cara. que a gente não tem que dar desconto mais. Desconto se deu e não precisava disso, cara. Isso. E a IA consegue contornar esse problema. Não, o valor é esse, por tal motivo, X motivo. Ela engaja a pessoa ali e consegue contornar. Eu falei, pô, então na verdade eu entendi que a IA consegue fazer isso melhor que eu. E eu acho que hoje em dia uma grande virada de chave para todo mundo é começar a entender e saber, né? E admitir. Pô, quando as pessoas vão admitir que a IA consegue fazer o seu trabalho melhor do que você mesmo? A IA, na verdade, vendas é uma ciência. É uma ciência. Não é aquele cara falastrão que se consegue lidar com todo mundo. Não, um processo. Existe uma ciência e um processo de questão de gatilho mental, de questão de persuasão, da questão da ordem das palavras que você utiliza, até da tua gesticulação corporal quando está presencialmente. Exatamente. Mas a IA, ela pega essa parte da ciência, a parte analítica, e faz muito melhor que o ser humano. Muito. Só que as pessoas têm medo da IA justamente por esse ponto. Muitos trabalhos hoje vão deixar de existir justamente porque são trabalhos 100% analíticos. São trabalhos que as pessoas estão acostumadas com de pessoas altamente qualificadas, até você vê consultores ameaçados, analistas de investimentos ameaçados. Por quê? Porque eles passaram a vida sendo treinados ou se treinando para fazer um tipo de trabalho que é questão de dados públicos, que uma inteligência artificial consegue fazer isso muito mais rápido e muito melhor. De uma forma eficaz, De uma mais forma eficaz. E usando a ciência. Tudo que tiver ciência por trás, a IA vai conseguir utilizar melhor. O que a IA, eu vejo, que não vai conseguir, pelo menos no curto, médio prazo? A questão da criatividade, cara. As pessoas criativas, as pessoas que pensam fora da caixa, as pessoas que falam, pô, essa parte analítica aqui eu vou usar a IA para me ganhar tempo. Mas a parte que precisa de estratégia de negócio, que precisa falar, putz, essa IA aqui faz isso aqui melhor que essa. Você vai alocando os pontos, montando um quebra-cabeça, que a própria IA não consegue fazer, essas pessoas aí, cara, vão disparar. É necessário entender que a inteligência artificial não é para substituir nenhum tipo de empresário, mas a inteligência artificial é uma ferramenta para poder alavancar mais a sua empresa. Então, potencializar mesmo, né? Potencializar. Não é você parar de trabalhar ou substituir. A gente quer usar a inteligência artificial para poder otimizar o seu trabalho, otimizar o seu tempo e, né, te dar um trabalho mais rápido e bem, na verdade, bem feito ali. Começou o robozinho lá de robozinho vassoura ali, robô de corta-grama, é tudo para otimizar tempo, né, cara, na real. O cara poder tempo de fazer outras coisas. E essa IA de venda é a mesma coisa. Cara, mas aí é o negócio. Assim, embora eu tenha feito uma carreira comercialmente falando, eu acho que eu nunca tive táticas de venda. Eu sempre confiei muito no meu produto e aí, a gente trabalhando com a IA, mais do que nunca agora é necessário você ter um produto bom. Por exemplo, falei da empresa de consórcio que a gente tem preferência. E aí, eu, como trabalho com vários tipos de empresa, negócios diferentes, eu sempre vou procurar o melhor produto, porque a IA qualifica o meu cliente e eu tenho um produto ótimo para vender para ele. Então, assim, eu confio muito em todos os produtos que eu tenho. Sim. Então, é realmente um divisor de águas, porque a gente vai ter que procurar algo bom. E você tendo algo bom com o seu cliente qualificado, cara, é venda na certa. Sim. Então, eu sempre confiei muito em todos os produtos, cara, que eu tive. E a régua vai subir muito. O que é bom hoje vai ser péssimo no futuro se não se movimentar. E as empresas médias vão ficar para trás. Porque, cara, aí as conglomerações gigantes, elas vão ficar cada vez mais captar dinheiro. Porque eles têm produtos bons. Exato. Se pega alguém que tem IA, vai conseguir filtrar, qualificar e vender. Exatamente. E não é nem só ter uma IA. É ter uma IA focada e direcionada pro objetivo do negócio. Qual que é o grande problema do ChatGPT, do Grok, do Gemini, todas essas são genéricas. É a mesma coisa que um Google. Um Google, quando surgiu, foi revolucionário também. O YouTube também. Mas por que as pessoas compravam cursos para fazer uma coisa que o YouTube ensina? Pelo foco. O curso, ele te dá um foco, ele te dá o caminho, ele vai entregar isso para você. A IA, hoje em dia, a IA genérica, a IA ChatGPT,
é genérico, é um Google, é um YouTube, que você consegue informação, mas você não consegue, você não tem o procedimento, você não tem o processo a seguir. Você não vai ter alguém te guiando nisso. Aí é que vai estar a vantagem das pessoas aprenderem como utilizar a IA para focar no propósito daquela pessoa. Cada um tem um propósito específico, cada um tem uma aplicação específica, cada um tem uma necessidade específica. Não tem como achar que uma IA genérica vai cumprir tudo isso que a pessoa precisa. Sim, claro. Você tem que direcionar ela, né? Direcionar. E aí vem o grande, para mim, foi o plus de vocês. Porque eu estava em processo de contratação de um outro sistema que não tinha IA, mas aí eu me dei de cara com eu ter que configurar tudo e eu perguntava para o representante, tipo, me respondia rápido. Foi um ótimo atendimento que ele me fez. Sim. Mas eu não tenho tempo para ficar aprendendo processos de uma empresa que eu só vou aprender uma vez, vou cadastrar, fazer tudo bonitinho e nunca mais vou mexer. Foi aí que o Vinícius veio para mim e falou assim, não, eu monto para você. Cara, mas esse é o X, cara. Por isso que a gente estava conversando, que no futuro talvez isso não seja mais necessário, mas é isso que hoje a gente tem um diferencial, que é justamente isso. É fazer o trampo para você que você não quer. E se a gente for, daí se a gente dá até para falar sobre o iCloud, que você manja mais, né? Essa parada que você é mais focado, cara, que é uma ferramenta muito mais estruturada ainda, né, cara? Que ela de fato faz tarefas ali, cara, que é para ajudar muito ali o empresário no dia a dia de qualquer pessoa, na verdade, né? Cara, de qualquer pessoa, exatamente. Esse é o ponto. De qualquer pessoa mesmo, porque fazia muito tempo assim que eu não tinha algo tão disruptivo na minha vida que me deixava a ponto de perder o sono na noite de ansiedade e animação, empolgação. Empolgação por quê? Porque eu trabalho CLT há muito tempo, eu sempre fui inquieto, eu sempre fui querer descobrir coisas novas, mas meu trabalho sempre tomou muito meu tempo. Eu chegava em casa cansado, assim, e eu não via formas, assim, de eu conseguir... Pô, não dá para largar meu emprego CLT, porque era um salário bom, que eu queria... Estava seguindo uma carreira, estava num caminho bom. Mas aí o tempo tomava tanto meu tempo que eu não tinha energia no final do dia para dedicar ao meu negócio que eu queria criar. A IA, quando implementaram dentro da empresa, otimizou meu tempo, eu reduzi 40% da minha carga horária. E muito bom, né, cara? Muito bom. E teve uma outra coisa que para mim foi uma mudança do dia para o outro. Quando eu descobri o Cloud, que você está falando, eu já estava tentando criar um site do produto que na verdade eu lancei ontem esse produto. Quando eu estava tentando criar com Grok, estava tentando criar com ChatGPT, estava testando todas as IAs possíveis. Todas barravam na questão da parte técnica, da parte de codificação de site, da parte de codificação do agente de IA. Não era algo intuitivo, não era algo fácil. Quando eu descobri o Cloud, cara, para mim foi uma questão de tudo que eu estava testando, todas as ferramentas, que eu passei um mês testando, quebrando a cabeça. O Grok me passava coisa errada. O ChatGPT também, botava todas as inteligências artificiais para conversar entre si. Quando eu descobri o Cloud, cara, eu consegui criar aquilo, treinar um cérebro de um agente e criar o site em menos de 3 dias. Foi esse o nível. Foi uma coisa Dá uma de um dia espantada pro até, né? Você, acho que você já passou por isso também, eu já passei por isso também, pelo que eu vi agora também, é que parece que você usa a ferramenta e descobre que você achava que você não era capaz de uma coisa, mas que o que tem que saber, uma ferramenta de IA, ela é feita exatamente uma pessoa que não é um programador, que não sabe de nada. Então, ela foi desenvolvida para você, que não sabe de nada. Você que não sabe de nada, consegue usar essa ferramenta e fazer algo grandioso com ela, né? Antigamente você tinha que digitar códigos e códigos, e agora ela já foi desenvolvida por uma pessoa que realmente não tem expertise nenhuma, mas que se tiver a criatividade, né? A vontade, é claro, também, vai conseguir criar diversas coisas. O que a gente consegue fazer com isso aí hoje? O que ela já permite a gente fazer isso? Eu falei isso pro Vini hoje no telefone rapidamente, dei uma resposta genérica para ele, assim, falei, essa IA faz tudo. Mas é genérico. Mas, cara, é literalmente isso. Isso para mim, quando eu descobri o Cloud, a questão de agilidade que ele entrega, principalmente na questão de codificação, eu percebi que eu não tenho mais barreira para nada. Se eu tiver uma ideia e eu quiser criar um agente para B2B, para B2C, para empresas grandes, eu vou conseguir, porque ele tem uma inteligência artificial focada nesse ponto. Eles estão criando um sistema muito integrado que vai superar qualquer outra inteligência artificial. Com a Anthropic,
E começou até a ter aquelas notícias lá da guerra, né? Que os Estados Unidos estavam utilizando a inteligência artificial do cloud, da Anthropic, para a guerra. Isso já mostra. Quando alguma ferramenta de inteligência artificial está usando para fim bélicos, para fim militar, quer dizer que isso aí, cara, vai entrar muito dinheiro, vai ter injetado muita grana, né? Ou estão apostando no futuro. E, literalmente, ela tem essa capacidade, assim, eu não sei falar de forma técnica, eu me considero como um estagiário de inteligência artificial, porque eu estou, cara, explorando tudo, mas tem tanta coisa que eu não consigo ainda explorar dentro do cloud, focando no cloud. Mas, tipo, no dia a dia, assim, o que você já usa ela, assim, que você acha que, cara, melhorou demais? Tipo, acessar e-mail, essas coisas assim, ela faz tudo? Eu criei um site em menos de um dia, eu criei um agente em menos de 3 dias, assim. Eu consigo automatizar meus e-mails, você consegue ligar plugins dentro da própria IA, tem plugins de vários aplicativos, você consegue ligar dentro do cloud, que ele vai... aí você usa... Tem 3 linhas do cloud, né? O Cloud Cowork, o Cloud Code e o Cloud AI, que seria meio que o chat assim, do próprio GPT. O Cloud Coworking nada mais é que ele consegue... É como se fosse o Open Cloud que você comentou. Uhum. Você conecta ele, você dá a liberdade desse coworking para ele acessar arquivos dentro do teu computador, da tua máquina. Tem que tomar um cuidado nessa hora dessa programação para não dar acessos a documentos sensíveis, porque pode ter um vazamento, ainda está em fase de teste, é beta, é algo novo dentro do cloud. Só que aí, em vez de você utilizar o WhatsApp, que nem com o Open Cloud, que é uma IA de open source, né? Essa aí, você entra dentro do aplicativo, você liga na janelinha do coworking, ele está conectado com as suas coisas dentro do computador de casa ou do teu trabalho, enfim, você está viajando. Aí você fala, monte uma apresentação de tal tema que está em tal pasta ou de tais arquivos que você já tem acesso. Uma extensão. Uma extensão que ele vai acessar teu computador e vai fazer as coisas. Se você der acesso para ele, para o teu Instagram, por exemplo. Eu acho que o Instagram tem algum algoritmo que deve bloquear a questão de interação de inteligência artificial. Mas é esse nível, assim, você consegue... Ele faz documentos, ele lê contratos complexos, assim, em pouco tempo. Valida, ele faz trabalhos de advogados melhores que muitos advogados. Eu já usei o Coworking ou o Copilot dentro da minha empresa para revisar contratos assim complexos que a área jurídica estava demorando muito. Em segundos ele analisou e deu o respaldo. Basicamente, a gente está falando de um cara que tem uma operação, aí, se a gente fala do meio empresarial, o cara tem uma operação de 30 pessoas e reduzir para 3. Dá para fazer isso. Nossa, um absurdo, e outra coisa também, eu já tive diversas empresas e uma característica principal de grande parte dessas empresas era onde eu era ali um empresário, né? Aonde eu fazia tudo, aonde eu fazia o tráfego pago, aonde eu fazia os criativos, aonde eu fazia a landing page, aonde eu escrevia as copies, os títulos e as descrições. Então, hoje eu tenho vários agentes ali que eles são como se fosse um clone meu, mas um clone melhorado, eles são capazes de tomar essa decisão. Então, quando eu preciso criar um criativo, eu vou acionar esse agente que é um criador de criativo. E ele já sabe como eu crio um criativo. Então, eu já disse para ele, para você criar um criativo, independente se eu estou com dor de cabeça, sem dor de cabeça hoje, triste ou feliz, você vai seguir essa mesma linha. Você vai fazer as copies dessa forma, você vai seguir com as descrições dessa forma, você vai criar esse número de criativos, que eu vou ter esse número de conjunto de anúncios. Então, ele já tem um prompt ali dele que foi programado por mim, é como se fosse o meu melhor funcionário de criativos. Então, eu aciono esse agente para poder criar alguns criativos para mim também. Assim como tem um outro agente ali, que ele vai organizar os meus dashboards da minha campanha de anúncio, né? Então, eu tenho 50 campanhas de anúncio rolando. Então, eu tenho um agente que é capaz de entrar nessas campanhas, analisar essas campanhas da forma com que eu programei que ele analisasse. Então, assim, é algo totalmente personalizado para mim. Existem várias ferramentas que você pode comprar, que vão fazer análise do seu dashboard, só que tem algumas coisas que falam assim, eu quero saber, por exemplo, eu quero saber o quanto de crédito a pessoa quer dar de entrada. Eu quero pegar as pessoas que estão dando muita entrada. Então, você consegue fazer algo totalmente personalizado para você. É como se você fizesse um clone seu em diversas partes da empresa. Então, a gente também tem uma empresa junto que é de câmeras, que a gente instala câmeras ali, e eu costumo dizer para algum tipo de funcionário, se rola alguma pergunta para mim, que na verdade ele não deveria perguntar para mim, que esse processo já está pré-definido dentro do sistema. Então aí ele pode perguntar no nosso próprio chat ali o que ele deveria fazer. E eu tenho a confiança de que a resposta que aquele agente
vai dar é uma resposta boa, porque essa resposta é baseada totalmente em mim. Então, se a gente vai agir como se eu estivesse agindo dessa empresa. Então, o que eu começo a sentir aí é que futuramente empresas vão poder funcionar sem, né? Eu, como sempre, eu era o empresário, ficava naquele final do dia falando, meu Deus, preciso fazer tudo. Como é que eu vou fazer isso? Então, na verdade, essa empresa vai funcionar sozinha com vários agentes que são programados por mim, fazendo tudo isso sozinho. Então, nem é mais válido eu tomar uma decisão, porque, na verdade, nesse dia que eu tomar uma decisão, eu posso estar um pouco mais triste, um pouco mais feliz, posso ter brigado com minha esposa ou com meus filhos e tomar alguma atitude diferente. Já esse agente de inteligência artificial, ele vai tomar exatamente a atitude que eu programei para ele tomar. Então, tem que eu mesmo confio mais no meu prompt de agente do que em mim mesmo, sabe? Mas, inclusive, acho que é o Cloud mesmo, né? Que você consegue fazer um avatar já para entrar em reunião e, cara, tocar a reunião sozinho, como se fosse você. Consegue. Cara, é isso. A gente não precisa nem fazer reunião mais, cara. O Cloud ajuda a codificar. Eu nem tentei a questão do avatar ainda. Eu sei que o Grok já tem uma ferramenta de avatar boa, mas o do Cloud eu nunca ainda tentei. E vai ser um próximo passo do meu projeto até. E aquilo que você estava falando, Vini, eu acho que a competência mais necessária assim, na era da IA não vai ser técnica, você vai ser saber o que você quer. E saber expressar o que você quer. Sim. Acho que as pessoas que não sabem, tem muitas empresas grandes que crescem tanto e acabam perdendo o foco. O foco de onde quer chegar, o foco do que quer, o foco de como chegar lá. E quanto mais você tiver isso claro, quanto mais você tomar cuidado para não se perder nesse turbilhão de informação, esse medo que a galera tem da IA, essa competência de expressar aquilo que você quer e conversar, saber gerar prompt, vai te levar para qualquer lugar que você quiser mesmo. Não tem mais barreira técnica. Não tem mais barreira, para mim não existe mais nenhuma barreira. E numa velocidade muito rápida. Uma velocidade muito rápida. E a IA, porque a IA não vai substituir o ser humano? A IA não tem vontade. A IA não tem desejo. A IA não tem necessidade. A IA é programada para fazer aquilo que quem programou mandar fazer. Para a IA atingir um nível de... eu até esqueci o nome do termo. Quando ela começa a pensar como um ser humano, está muito longe ainda para mim. Não sei quando. Tem gente que... Você sabe qual é o nome desse termo? Não. Bom, enfim, tem teorias que falam que vai chegar um momento que a IA vai conseguir desenvolver e pensar como um ser humano. Mas isso, cara, para acontecer isso, a IA precisa ter... Tem até a teoria de marketing, né, dos 7 pecados capitais. A IA precisa ter luxúria, a IA precisa ter inveja, a IA precisa ter raiva. É quase que uma autossuficiência, né? Autossuficiência, né? Exato. E não vai chegar nisso. Então, toda pessoa, onde eu quero chegar? As empresas que não sabem onde quer chegar vão acabar enxugando muitas pessoas. Muitas pessoas vão perder emprego. E qual vai ser a forma delas saírem, de se reinventarem? Vai ser empreendendo. O Vini mesmo falou que você, durante muitos anos, foi empresário. Exatamente. Se as pessoas que saírem tiverem que se reinventar, qual vai ser a forma? Elas não vão ter grana para contratar funcionário, não vão ter grana para investir em alta tecnologia, mas vão ter acesso de forma muito barata a ferramentas que vão possibilitar ela criar uma equipe de 30, 40 pessoas e começar do zero. E às vezes acho que as pessoas até que nem têm perfil para empreender com a IA vai passar a ter, porque pode ser o emprego ele vai diminuir cada vez mais, né? Sim. Então, a pessoa com a IA, ela cria um perfil que ela não tinha, porque ela tem esse auxílio, e esse auxílio custa pouco, né? E aí ele vai conseguir empreender. E já até fazendo um pouco do pitch do meu produto. O meu produto é justamente isso. Estou focando nesse tipo de pessoa que vai perder o emprego para IA e criando o bot salva-vidas dela. Que é? Que vai ser uma IA que vai ensinar ela a empreender desde o início. Oh, que legal, então, essa IA já criou um agente. A parte mais difícil dessa programação desse agente foi... Primeiro, a pessoa tem que ter um autoconhecimento. Então, na primeira etapa, vai ser uma IA que vai conversar com a pessoa, tem um outro agente por trás, em background, que está mapeando toda a questão de neurociência da pessoa, gatilho, perfil, tudo, enquanto ele conversa com a IA, para ajudar essa pessoa a descobrir quais são os pontos fortes e os pontos fracos dela. E esse é o produto que vocês querem me vender? Esse eu fiz um pitch do meu só. Esse aí a gente vai conversar com ele para fazer a parceria. A gente já me convenceu, eu já quero. A gente vai chegar lá. E aí, bom, na verdade a gente tá chegando no fim do tempo aqui,
mas que um resumo dessa conversa toda aqui foi que todos nós empreendedores aqui estamos enxergando as oportunidades que a IA, que a inteligência artificial está dando para todos nós de alavancarmos o faturamento e de que eu e o Rafael aqui, nossa empresa aqui, a gente somos focados em uma solução de inteligência artificial para vendas de empresa. Então, a gente quer pegar esses empresários, esses empreendedores que estão ali querendo vender mais, querendo saber mais e encaixar essas peças dessa pessoa para que ela possa conseguir chegar no objetivo final dela. Então, todas as ferramentas de IA já estão disponíveis para todo mundo. Muitas dessas ferramentas são de graças. Eu concordo perfeitamente com o que você falou. Inclusive, de diversas empresas que eu já criei, essa empresa que eu sou o cofundador, que é a Caveira das Vendas, foi uma das empresas que tiveram um menor custo de investimento e um maior custo de retorno. Então, assim, através da IA, você consegue construir uma grande empresa com baixo investimento. Então, eu não consigo ver nenhuma oportunidade hoje de abrir uma loja ou qualquer outro tipo de negócio sem ser um negócio voltado à IA, onde você consegue um negócio com baixo investimento e um alto retorno. E que ninguém aqui quer trocar IA por humano, que isso não é uma guerra, isso é uma ferramenta, mas que hoje em dia, quem é o empresário e não coloca IA dentro da sua empresa, ele está perdendo para o concorrente ou ele está ficando para trás. E que, de fato, a gente entende que IA é essencial para que você possa padronizar os processos da sua empresa e conseguir chegar a um nível maior. Inclusive, nossos clientes aqui, a gente não quer cliente que está com dificuldade de começar ou que não está vendendo alguma coisa. Os nossos clientes mesmo são clientes que já estão vendendo e tem algum gargalo e eles querem vender, na verdade, não 2 vezes mais ou 3 vezes mais, mas 100 vezes mais, 200 vezes mais ou 500 vezes mais. A gente entende que a única forma de você ter um crescimento alavancado assim, com um custo reduzido, é através de ferramentas de inteligência artificial, que estão disponíveis para todo mundo, mas que nós temos um know-how de fazer a conexão dessas ferramentas. Então, todo mundo pode acessar hoje essas ferramentas e poder fazer tranquilo, mas que a gente aqui, eu e o Rafael, a gente desenvolveu um know-how, a gente já trilhou esse caminho, e a gente entra dentro do negócio das pessoas e consegue identificar quais são os gargalos ali e aplicar a ferramenta correta. Então, na verdade, a gente não é mais aqui um montador de peças, né? Isso já está livre para todo mundo, pronto para todo mundo, mas a gente só consegue unificar as peças aí e fazer com que... unificar os ingredientes para que esse bolo cresça e fique um bolo gostoso. Uma pergunta, vocês utilizam API? A gente utiliza a API, a nossa plataforma é uma plataforma desenvolvida própria nossa, a gente tem API aberta e para outras plataformas que têm API aberta também a gente consegue fazer qualquer tipo de conexão. Mas a gente, no final das contas, acaba trazendo as pessoas para dentro da nossa plataforma mesmo, porque como a nossa plataforma trabalha com diversos agentes ali dentro, então não faz sentido você tirar um lead da nossa plataforma e jogar para outro CRM, sendo que dentro da nossa plataforma a gente tem um próprio CRM que vai te dizer em qual posição está aquele lead, quantas mensagens ele mandou, te mandar um relatório de quem é aquele lead para que você possa fazer na nossa plataforma também um follow-up estratégico. Então a maioria das pessoas acaba migrando para a nossa plataforma. Sim. Só uma dica que de uma coisa que eu estou estudando que acho que vai diminuir muito mais ainda teu custo, pode haver a questão de reduzir até 70% o custo do KPI, que é a questão de fazer uma migração lenta para open source, que é meio que você pegar uma inteligência artificial crua, treinar ela com a base de dados que você tem, com todas essas ferramentas, e você consegue desenvolver a tua própria inteligência artificial. Sim. De nível de você competir com uma OpenAI e se tornar um produto vendável de coisa de milhões, bilhões. Então, esse é um nicho assim que eu estou estudando sobre, que a transição, você acaba, quando você conecta uma API, eu conectei a API da Anthropic, por exemplo, do Cloud. Tem um custo baixo de início. Mas aos poucos eu vou migrar para uma Olama, que é de uma rede de open source, fazer para criar a minha própria rede de inteligência artificial. Isso é mais no longo prazo, mas aí você se torna um produto altamente específico e altamente vendável. Bom demais. Acho que é isso aí e o que a gente falou aqui, na verdade, é só a ponta do iceberg de tudo e que essa conversa daqui 3 meses ou 6 meses totalmente vai ser diferente. E queria agradecer a todo mundo aí que cedeu o seu tempo aqui. O próximo vai ser um bate-papo para nós. É isso aí. Se quiser jogando dólar pro alto. É isso aí. Parabéns. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.